Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo à cidade de Filipos, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 11. Filipenses 3, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da ressurreição, para o conhecer e o poder da ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Que Deus aplique a leitura de sua palavra aos nossos corações. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Querido Deus eterno, Pai, louvamos o Teu nome por estarmos na Tua casa, na Tua presença, congregados, ó Deus, submissos e sob a autoridade da Tua palavra. Tua palavra que é suficiente, eficiente, ó Deus, que é inerrante, posto que vem de Ti, soprada pelo Teu Espírito, ó Deus, inspirada no coração e na mente de homens, que apesar de falhos foram dirigidos por Ti, para registrar todo o conselho da Tua vontade, concernente aos propósitos que Tu tens para a igreja. Ó Deus, Te pedimos que o mesmo Espírito que revelou e inspirou esta palavra, fale aos nossos corações de tal forma, que saiamos daqui fortalecidos, que saiamos daqui transformados, que saiamos daqui alegres, com a visão de que Cristo é suficiente para nós, de que Cristo é a nossa porção, de que Cristo é tudo o que precisamos e é a nossa plena alegria. Tudo isso nós te pedimos pelo nome santo de Jesus. Amém. Perdendo apenas para a indústria bélica, a indústria do entretenimento cresce absurdamente no mundo, irmãos. Todos os países estão
completamente envolvidos com consequências imediatas daquilo que nós conhecemos como globalização. E nesta noite nós iremos falar exatamente sobre um tema que nos leva a esta reflexão. O importante é ser feliz. Baseado no texto que nós lemos, nós iremos perceber que a partir desta introdução, onde o crescimento desenfreado de todo o segmento de entretenimento, esta explosão do entretenimento gerado em vários ramos da sociedade, seja de lazer, de bem-estar, de prestação de serviços, com um leque absurdo de possibilidades que traz ou que proporciona ao indivíduo felicidade, alegria, bem-estar. Todos nós buscamos felicidade, sim. Buscamos alegria, buscamos bem-estar, realização. Isso vai desde uma mera circunstância, um mero momento em casa, quando na comodidade, no conforto do nosso lar. Hoje já existem TVs absolutamente tão finas e tão tecnológicas que de casa você já vai poder interagir com programas que são feitos ao vivo, pela internet. Pela internet, na televisão, você também vai fazer uma série de outras coisas. Enfim, este é apenas um pequeno exemplo de como a indústria do entretenimento, do lazer e do bem-estar tem crescido, movimentando trilhões e trilhões de dólares no mundo todo. Esta é a perspectiva, esta é a visão que esta indústria tem estabelecido para o mundo de hoje. Atender à necessidade, o anseio do coração do homem. Atender urgentemente a necessidade de estética, de bem-estar, de satisfação de alimento, de locomoção, de relaxamento, e por aí vai. Vários e vários segmentos. Um exemplo deste boom de entretenimento é que os 300 parques temáticos existentes nos Estados Unidos movimentam anualmente 14 bilhões de dólares por ano. 14 bilhões de dólares por ano. Os 300 parques temáticos existentes na Disney. É exatamente muito mais do que todos os turistas estrangeiros gastam no Brasil, no turismo, durante um ano. Os 300 parques temáticos existentes nos Estados Unidos movimentam essa soma exorbitante. O Brasil também experimenta de um crescimento significativo, projetado até 2014, quando 8,7% de crescimento fará com que o Brasil cresça na parte do entretenimento, ficando apenas atrás da China, que tem uma taxa prevista de 12% ao ano. Esta é a perspectiva do entretenimento global e local, daquilo que experimentamos, daquilo que percebemos no nosso local, no nosso país e no mundo. Um programa de estudos do futuro ligado à Faculdade de Economia da USP, pode passar os slides se for possível, apresenta, com base a este boom da indústria do entretenimento, 6 profissões que até 2020 serão profissões que, se você quiser ganhar dinheiro na área de entretenimento, você pode se preparar, alguns dos quais temos profissionais que já se preparam nessa área, que é engenharia ambiental, lazer e turismo, engenharia de alimentos, farmácia e bioquímica e engenharia da computação. Entre outras profissões a serem desenvolvidas, a se fortalecerem e expandir
a faixa salarial dos profissionais. Se você quer ser bem-sucedido dentro dos próximos 10 anos, você deve caminhar rumo a estas profissões, porque elas serão muito bem-sucedidas, porque elas exatamente darão todo o suporte para que essa indústria cresça e cresça mais, e ela vai crescer. Ela vai crescer porque o coração do homem, ele é absolutamente hedonista, ou seja, ele vive do prazer e pelo prazer. O coração do homem busca as coisas terrenas, as coisas debaixo da terra. E Yakov Sarkovas, um analista não cristão, mas apenas secular, pensando sobre este boom do entretenimento, ele diz: vivemos numa sociedade focada no espetáculo, e o entretenimento tem se desenvolvido e profissionalizado numa velocidade incrível. É assim que ele analisa a indústria do entretenimento. Mas, como o tema proposto, o importante é ser feliz, o que vem a ser felicidade e alegria? Felicidade, segundo Aurélio Buarque, é o estado de perfeita satisfação íntima, é o estado de contentamento individual. Acerca da alegria, o mesmo autor pensa que alegria é tudo o que alegra e contenta, ou o contentamento. Portanto, alegria e felicidade, em termos, são sinônimos. Trazem o mesmo significado. E o que é que tudo isso que eu falei para vocês tem a ver com a carta de Filipenses? Absolutamente tudo. Porque fala da vida de um homem absolutamente satisfeito, absolutamente contente. Um homem que mostrava e que vivia um estado de perfeita satisfação íntima, em toda a definição que a palavra felicidade possui em si. E não seria de estranhar se o apóstolo Paulo estivesse numa rede no Caribe, tomando água de coco, de frente para o seu transatlântico, esperando apenas o momento daquela lancha levá-lo àquele lugar, depois de muitas e muitas circunstâncias favoráveis ao seu coração. O ano era 61 depois de Cristo. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, atendendo a um clamor: passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo, então, conduzido, compelido para atender a este chamamento, ou a este chamado, vai até a Europa. Filipos é a cidade que primeiramente recebe o evangelho e frutifica, ou seja, é a primeira igreja, fruto do trabalho do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária ali na Europa. É uma igreja que estabelece uma relação de muita intimidade com o apóstolo Paulo e ele com ela. E por isso a carta aos Filipenses se destaca de todas as outras. Não que o apóstolo Paulo não tivesse o sentimento, o zelo, o prazer de escrever a estas igrejas, mas que a relação que o apóstolo Paulo tinha com os irmãos de Filipe era extremamente, irmãos, estreita. Esse estreitamento de relação é percebido exatamente pelo motivo que leva o apóstolo Paulo a escrever esta carta, ou escrever a esta igreja esta carta. Ele estava numa prisão, a sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar. Ele havia sido encarcerado e impedido de continuar a obra que ele havia recebido do Senhor Jesus, porque ele se auto-identifica no capítulo 1 da mesma epístola como um servo. Há 15 dias atrás eu pregava sobre a epístola de Judas, que a semelhança de Paulo introduz a sua estrutura epistolar, se auto-intitulando como servo. Servo que
tanto no grego quanto no hebraico, traz o mesmo sentido profundo daquilo que vem a ser servo, escravo. É uma pessoa que não vive para si próprio, é uma pessoa que não vive para os seus caprichos, é uma pessoa que não vive para atender às suas necessidades em última instância, mas vive absolutamente, exclusivamente para o seu Senhor. Paulo, então, junto com Timóteo, ele se identifica. Paulo e Timóteo, servos, ou seja, escravo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Paulo chama aqueles homens e aquelas mulheres residentes na igreja de Filipos de santos. Santos não porque eles não tinham pecados, não porque eles eram perfeitos, não porque eles eram divinos. Santos porque eles foram alcançados pela graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Santos porque a morte substitutiva de Cristo, ou seja, a morte que Cristo morreu, que era a morte dos irmãos de Filipos, consequência da condenação do pecado, que era para mim e que era para você, Cristo havia sofrido, segundo Isaías 53. Quando Isaías representa a imagem do servo sofredor, quando Isaías representa ou expressa a imagem daquele que leva sobre si as nossas feridas e que sofre a condenação do pecado manifestada pela ira de Deus, posto que Cristo tomou o cálice da ira de Deus, visto ser Deus um ser perfeito, santo em todos os seus atributos, na sua pessoa, e que não comunga com o pecado, e que condena o pecado, e ele condena o pecado na pessoa de Cristo, a despeito dos eleitos de Deus. Ele então fala aos santos, aqueles que foram justificados, aqueles que foram alcançados e tiveram os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. São a estas pessoas, ou é a esta audiência que o apóstolo Paulo escreve. Inclusive, bispos, diáconos que vivem em Filipos. E ele, então no verso 2, ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo dá graças a Deus por tudo que recorda dos irmãos da igreja de Filipos. Fala da situação do apóstolo na sua prisão. Fala de Epafrodito, um irmão amado que junto com Timóteo assistia-o durante a sua prisão em Roma. Epafrodito que havia sido enviado de Filipos para levar uma oferta generosa, uma igreja pobre, uma igreja que não tinha tantas condições assim, mas que entendia da necessidade do apóstolo Paulo em ser sustentado para continuar a obra de Deus. Epafrodito é enviado a Paulo para levar a oferta destinada a ele e para dispensar todo o cuidado necessário na manutenção do apóstolo Paulo junto com Timóteo. E após acometer-se de uma enfermidade mortal, Paulo envia Epafrodito de volta a Filipos, portando agora a epístola que ele acabara de escrever. Enviando aos irmãos de Filipos, não absolutamente, necessariamente, um tratado teológico, um esboço de defesa da fé. Não obstante, ele defender o evangelho, no versículo 2 do capítulo 3, quando ele exorta aos irmãos de Filipos para se absterem ou terem cautela dos cães,
E é sobre estes que nós iremos refletir também. O apóstolo Paulo, numa estrutura informal, escreve aqueles irmãos, escreve aquela igreja a fim de orientá-los, a fim de que eles pudessem ser fortalecidos. Qual era a perspectiva então, irmãos, de felicidade e de alegria que o apóstolo Paulo tinha? Será que ele pensava em alegria e em felicidade do ponto de vista hedonista que a sociedade de hoje, sociedade pós-moderna, vive? Será que para ser feliz, como o slogan de uma grande rede de lojas sempre pergunta, o que faz você feliz? Será que estas pessoas pensam igual ao que o apóstolo Paulo pensava acerca do que era alegria e felicidade? Primeiro, ele diz acerca do que deve estar dentro do coração de todo cristão. E ele diz então, que o que deve estar no coração de todo cristão não é outra coisa, senão o sentimento de felicidade. Veja comigo no capítulo 3 e no verso 1, quando ele diz, alegrai-vos no Senhor. A alegria do apóstolo Paulo não estava nas circunstâncias que ele tinha vivido. A alegria do apóstolo Paulo não estava naquilo que ele tinha conseguido. A alegria do apóstolo Paulo estava tão somente em Deus. Todas as circunstâncias eram absolutamente transitórias, eram passageiras, eram supérfluas, eram terrenas. Os valores existentes no coração do apóstolo Paulo seguramente não eram os valores que existem hoje no mundo que nós vivemos, onde as pessoas buscam o prazer absoluto. O prazer de Paulo estava em Deus. A primeira pergunta do nosso catecismo é uma pergunta batida. A resposta, nem tanto. Mas o que é mais esquecido não é a pergunta do catecismo e nem a resposta a ela. O que é mais esquecido é a prática daquilo a que a pergunta e a resposta nos remetem. Qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. E não numa ordem inversa, exatamente na ordem que está, glorificar a Deus, e glorificando a Deus, ter todo o prazer, ter todo o contentamento íntimo em agir desta forma. O apóstolo Paulo entendia que a alegria verdadeira, a felicidade de todo homem, residia em pertencer a Deus, e pertencendo, servi-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. Servir e amar a Deus com tudo o que Ele representa, com tudo o que Ele tem, com tudo o que Ele é. O problema, irmãos, é que os homens de hoje, a semelhança dos homens da época do apóstolo Paulo, porque isso não era novo, as pessoas não estão interessadas na glória de Deus. Eu não estou interessado na glória de Deus. Eu estou interessado muitas vezes naquilo que você pensa de mim. Eu não estou interessado em agradar a Deus, mas eu estou interessado no meu bem-estar. E para isso eu dedico toda a minha energia, toda a minha força, o meu potencial é direcionado no meu bem-estar, em ganhar dinheiro, em ser bem-sucedido, em ser reconhecido pelas pessoas, em constituir uma família muito bem estruturada e dar a ela toda a segurança estrutural para que ela deixe um legado ligado ao meu nome, para que o meu nome fique como um legado na história. Zé Carlos, casado com Raquel, construiu uma família muito bem estruturada.
e morreu deixando um legado. Alfredo trouxe sua família da África e gastou-se aqui em prol do Evangelho. Adriano e tantos outros, que muitas vezes buscam os seus próprios interesses e que dependem, posto que somos finitos nas nossas possibilidades de realizações, apenas de um sim de Deus, para que Ele nos abençoe e sejamos felizes. Mas não estamos interessados em fazer com que Cristo seja conhecido na nossa vida e que o nosso nome diminua, à semelhança do sentimento de João, quando recebendo a notícia de que Jesus já estava batizando mais do que João, quando Jesus já estava fazendo grandes e maravilhosas obras mais do que João, e os seus discípulos preocupados com aquilo que Jesus estava fazendo, procuram João e falam acerca de todas as atitudes de João, e João diz: importa que ele cresça, importa que ele cresça, a minha alegria é que ele cresça, a minha realização é que ele cresça, o meu propósito é que ele cresça, a minha vida, os meus bens, a minha família, o meu oxigênio, o meu alimento, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, é para que ele cresça, é para a glória dele. O meu prazer não está em mim mesmo, o meu prazer está em que ele cresça. O problema é que, na prática, irmãos, isso muitas vezes é completamente diferente. Estou falando de mim, estou falando de você. E estou falando de você. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso coração, mais enganoso do que todas as coisas, nos leva por caminhos que aparentemente parece que estamos adorando a Deus com as nossas atitudes. O mundo nos assedia de tal forma que nós entramos na onda, literalmente, e nós surfamos essa onda até as últimas consequências sem nos importarmos com a glória de Deus. E é lamentável. Eu preparava esse sermão nas conexões entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E quando em Brasília, irmãos, eu não me contive em enxergar o meu coração absolutamente enganoso, absolutamente depravado, se Cristo não o lavasse e não o guardasse. E eu me peguei de um choro. E uma senhora, uma singela e educada senhora do meu lado: meu filho, por que você está chorando? O que foi que aconteceu? Morreu alguém? Você perdeu alguma coisa? Eu disse: perdi, mas eu estou pedindo a Deus para achar o caminho da glória de Deus, irmãos, que todos os dias eu devo buscar. Não adianta, o que eu fiz ontem não vai me ajudar para hoje, o que eu fiz hoje não vai me ajudar para amanhã. Eu tenho que estar sempre nos pés do Senhor. Eu tenho que estar sempre meditando na palavra do Senhor. Eu tenho que estar sempre. Por isso que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Por isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse e em Isaías que essa palavra é mel. Deve ser comida para nós. Então, se eu devo orar sem cessar, e eu devo ter a palavra de Deus como alimento à nossa vida, à minha vida, o contrário disso é morte. O contrário disso é viver segundo as nossas perspectivas, sabedorias. E o que eu preciso é que Deus controle a minha vida, dirija a minha vida. Que Ele, pelo seu Espírito, coloque no meu coração um desejo absoluto, radical, profundo pela glória de Deus. Do contrário, irmãos, eu irei arcar com as consequências mais trágicas da minha vida. A minha existência aqui nesta terra
será uma existência absolutamente irrelevante, porque não vivi o propósito para o que Deus me criou. Paulo então diz: alegrai-vos. Alegrai-vos não em vós mesmos, alegrai-vos no Senhor. E vários outros versos mostram a perspectiva de Paulo quando ele fala acerca da alegria. Quando ele, no verso 4 do capítulo 1, ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele tinha alegria em Deus, de que as suas orações eram recebidas de conformidade com a vontade de Deus, em favor de todos os santos que residiam na cidade de Filipos. No capítulo 2, no verso 2, ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A alegria de Paulo era servir a Deus. No capítulo 2, nos versos 17 e 18, ele diz na parte B: alegro-me e com todos vós me congratulo. A alegria de Paulo estava direcionada a Deus. No verso 18 ele diz: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Comigo, porque a alegria de Paulo era a glória de Deus. No mesmo capítulo, no verso 28, ele diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, Epafrodito, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. No verso 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este. Paulo tinha o seu sentimento de alegria em Deus. Então, o que deve haver no coração de todo cristão, segundo a perspectiva de Paulo, é a alegria da realização da glória de Deus. Em tudo em que nós estamos envolvidos, tudo o que estamos fazendo, tudo o que somos, a glória de Deus. Temos que ter satisfação, alegria. O segundo ponto, as atitudes do cristão. Nós percebemos no verso 2 ao verso 6, quando ele diz, aí ele adverte aos irmãos, ele chama a atenção dos irmãos de Filipos para que tomem uma postura, uma atitude firme, definida, e não fiquem em cima do muro, não fiquem cambaleando, mas ele usa o verbo acautelar, acautelai-vos, tomem cuidado. Tomem todo cuidado. Essa palavra fala exatamente voltar o olhar para algo, analisar, prescrutar. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo enfrentava uma frente de batalha muito grande. Os judaizantes, aqueles que queriam anular a graça de Deus, e diziam que somente aqueles que passassem pela circuncisão, que observassem as leis dietéticas e guardassem o sábado, somente após estes 3 degraus, eles poderiam chegar a Cristo. Cristo salvava sim, mas era preciso passar por todas estas etapas, observar os aspectos da lei. Os judaizantes combatiam veementemente a obra de Paulo, e os irmãos de Filipe deveriam tomar cuidado com estes falsos mestres, com estes falsos obreiros que estavam buscando anular a suficiência do sacrifício de Cristo Jesus e reduzi-lo a observâncias
das leis cerimoniais, das leis dietéticas, que eram sombra daquilo que Cristo haveria de cumprir. No verso 4, ele então apresenta as suas prerrogativas. Ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer um outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele coloca o seu currículo vitae para ser avaliado. As obras carnais de Paulo, o trabalho carnal de Paulo, os títulos, o reconhecimento que Paulo tinha diante da sociedade. Olha só, irmãos, verso 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eram os predicados de Paulo. Ele era um homem bem quisto, bem visto, considerado e tido em sua sociedade com a mais alta estima. Ele militava contra a igreja do Senhor Jesus Cristo pelo zelo que ele tinha a todos os princípios judaicos. Ele cumprira todas as observâncias. Ele era irrepreensível do ponto de vista da lei, da conduta de um homem dentro de uma sociedade. Ele possivelmente poderia deixar a marca do seu nome: Saulo de Tarso, que estudara na escola de Gamaliel, numa das melhores escolas existentes da época. Um homem irrepreensível, com pedigree, era judeu de nascimento, tinha sangue nobre, tinha uma postura irrepreensível. Mas o verso 7, comprometido como ele era com a obra de Cristo, com a glória de Cristo, ele diz: mas o que para mim era lucro, porque era lucro. Paulo não deixa de reconhecer que estas coisas geravam a ele lucro. E ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. O que era lucro para Paulo, Paulo considera perda. Mas por que Paulo faz isso? Para que Paulo faz isso? Visando o que Paulo faz isso? Será que um sentimento de autocomiseração, de falsa humildade, de venda da imagem de autopiedade, para que finalmente o seu lucro e a sua imagem aumente mais ainda? Será, irmãos? Ele diz então: considerei perda por causa de quê, irmãos? Por causa de Cristo. Cristo era Senhor da vida de Paulo. Cristo é Senhor da igreja. Cristo é Senhor da minha vida. Cristo é Senhor da sua vida. Ele governa na minha e na sua vida, irmãos. Ele reina na minha e na sua vida, para que a glória dele seja percebida. As igrejas estão abarrotadas de pessoas buscando os seus próprios interesses. Seguramente, se eu e o reverendo José Alves mudássemos a tônica e a temática das mensagens, o conselho dessa igreja teria um grande problema, porque teríamos que destruir esse templo e criar um suntuoso templo para no mínimo 1000 pessoas. Mas estaríamos sob o julgamento de Deus, posto que não somos fiéis às Sagradas Escrituras, em não pregar todo o conselho de Deus. Não estamos muito interessados em salários exorbitantes, se para isso tivermos que prostituirmos o púlpito desta igreja. Não estamos interessados em nenhuma outra coisa, senão que a palavra de Deus seja absoluta e fale sempre da glória de Deus, e que atinja o coração de todos nós, de tal forma que vivamos sempre para a glória de Deus. Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o dono desta igreja, Cristo é o dono da minha e da sua vida. Ele é Senhor absoluto na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus negócios, sobre o seu dinheiro, sobre a sua saúde. Ele governa absoluto. A Ele seja toda a glória eternamente. Amém.
ele considera perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, perdi absolutamente tudo, não tenho mais nada, perdi todas as coisas e as considero como refúgio. O refúgio aqui eu lembro daquelas figurinhas, né? Que eu juntava figurinha quando era criança e às vezes tinha aquelas figuras repetidas. E eu tentava trocar com os meus amiguinhos. Mas refúgio aqui não é esse refúgio de figurinhas. Refúgio aqui é esterco de animal. Refúgio aqui é o que não presta. É o que é absolutamente desprezável. Paulo considera tudo o que ele tinha, todos os seus prerrogativos, tudo que ele havia conquistado como imprestável. Imprestável. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, num estado de dependência de Deus, que é em Cristo que nós somos achados justos, justificados, santificados e conduzidos à glória. Para que eu seja achado nele. Por isso, não tendo justiça própria, não por mim mesmo, não pela minha moralidade ética, não pelo meu bom comportamento, porque tudo isso Paulo tinha, ao ponto de ser percebido como irrepreensível. Não por uma conduta ilibada diante de uma sociedade em declínio moral, não por isso. Não por isso. E não por nada que em Paulo houvesse de dignidade, mas por Cristo. Pela glória de Cristo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé. Porque a lei mostra apenas a condição do homem, de perdição e de condenação. Mas em Cristo nós encontramos a graça bendita, nós encontramos o perdão, nós encontramos a restauração, nós encontramos o propósito real da existência humana. Posto que o próprio Paulo, em Romanos capítulo 4, faz um paralelo do Adão que pecou e do Adão, do segundo Adão, que veio para morrer em favor de todos aqueles aos quais Deus estabelecera como sendo resultado da sua eleição. No verso 10, nós encontramos, então, a busca de todo cristão, ou até o verso 9, nós encontramos aí a busca de todo cristão. Do verso 7 ao 9, encontramos que o que todo cristão deve buscar é a glória de Deus, é a glória de Cristo. Colocando de lado todos os títulos, todas as perspectivas humanas, sabendo que tudo que nós temos é dele e é para ele, e vem dele, o Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. E finalmente, irmãos, concluindo, encontramos então a glória do cristão. A glória do cristão está no verso 10 e no verso 11. Que todos esses comportamentos, de sentimentos e de busca deve conduzir o cristão para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, nós fomos alcançados para a glória de Deus e reinaremos com ele eternamente na glória bendita, quando os nossos corpos corruptíveis experimentarão da incorruptibilidade. Estaremos com Cristo eternamente sem a presença do pecado. Seremos recebidos por Cristo quando dirá: vinde benditos de meu Pai. Seremos recebidos por Cristo como pastor bendito, quando no Salmo 23 ele diz:
colocas uma mesa perante mim, porque seremos recebidos na glória nas bodas do Cordeiro. Cristo nos receberá na glória. A glória do cristão é a glória de Cristo. A glória do cristão é a glória de Deus, manifestada em toda a sua plenitude, quando um dia deixarmos esta dimensão terrena. Quando um dia formos libertos definitivamente da presença do pecado e gozarmos de forma plena, absoluta e perfeita da presença daquele que é perfeito, acerca do qual nós temos apenas sombras daquilo que há de vir. A glória do cristão, irmãos, é esta. A conquista do cristão é esta, irmãos. O que devemos esperar é isto, irmãos. Não há outra coisa, não há nada que nós devamos buscar. Em primeiro lugar, o sentimento do cristão é a alegria de Cristo. Em segundo lugar, a atitude do cristão é desprezar todas as perspectivas terrenas em favor da glória de Cristo. Em terceiro lugar, a busca do cristão deve ser sempre conhecer cada vez mais Cristo, estando sempre debaixo de Cristo, do sacrifício de Cristo, dependentes de Cristo. E finalmente, receber aquilo que é a glória do cristão, ser recebido na glória e recebido com o corpo glorificado para a glória e eterna manifestação daquele que é e que há de vir. Este é o propósito para o que Deus nos criou. Se nós não estamos dessa forma, devemos nos entristecer e nos preocupar de tal forma a que Deus opere na minha vida. E foi essa a oração, depois que aquela senhora me deixou naquele aeroporto. Eu orei a Deus e disse: Senhor, quebra as minhas pernas, quebra o meu coração, tira tudo que está te desagradando, Senhor. Me coloca no prumo, Deus. Tu podes todas as coisas. Ó Deus, tira toda a insensibilidade, todo arasmo, toda indiferença que muitas vezes a vida cristã nos traz. Tira, Senhor, as teias de aranha da minha vida espiritual. Renova dentro do meu ser a alegria de pertencer a Ti, de fazer a glória do Senhor conhecida, não como pastor, porque o ser pastor é apenas uma consequência daquilo que o Senhor operou na minha vida, no meu coração. Como crente que sou, como um servo Teu que sou, como filho Teu que sou, Senhor, fortalece a minha vida e tira o que o mundo colocou, tira o que o diabo insistiu para colocar no meu coração. Ó Deus, transforma a minha vida pela Tua palavra. Se esta é a sua necessidade, você pode orar isso hoje à noite. Se você não tem Cristo no coração, e se o Espírito Santo falou ao seu coração nesta noite, você pode sim ser alcançado pela graça de Deus, se não já estiver sendo. Se você está enfraquecido na caminhada cristã, você pode sim ser fortalecido por Deus, e desta forma, segundo o apóstolo Paulo no capítulo 4 da mesma epístola, tudo posso naquele que me fortalece. Quando o nosso sentimento, quando a nossa busca, quando a nossa vida, quando os nossos esforços, quando tudo que somos é direcionado à glória de Deus, tudo podemos. Sim, tudo podemos, porque Cristo é glorificado nas nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.